entre o medo e o milagre existe o que, igreja? Uma decisão. Diga comigo, entre o medo e o milagre existe uma decisão. Quantos podem levantar suas mãos assim hoje, como essa imagem, dizer assim: eu estou decidido a viver algo com Deus. Diga com a sua boca: eu estou decidido a viver um desígnio. Diga com a mão levantada ainda: eu estou decidido a viver a vontade de Deus. Diga: eu estou decidido a cumprir um propósito de Deus nessa vida. Estamos enredados com o que saiu da nossa boca, amém, igreja? Você que está em casa, decida-se também nessa hora compartilhar essa transmissão com o maior número de pessoas, porque hoje é dia de decisão. Olha quem está ao seu lado e diga: hoje é dia de decisão. Amém. Eu quero começar lendo a palavra do sábio em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. O que a palavra de Deus nos exorta aqui? Existem pessoas que ficam só olhando. Em uma outra passagem diz que aquele que observa a onda impelida pelo vento é um homem de ânimo dobre. Mas aqui o sábio está dizendo: olha, aquele que fica observando o vento. Imagine uma pessoa observando algo que não tem como observar. O vento você não consegue enxergar, você consegue sentir, mas a pessoa está observando algo que aos olhos nus, como diz, não é algo que você consegue de forma palpável enxergar. Então o que a palavra nos alerta? Sobre nós não ficarmos olhando, porque quem fica só observando não semeia, diz a palavra. E aquele que fica só observando também não colhe. Então que nós possamos hoje não ficar olhando para o vento, não olhando para a nuvem, mas que nós possamos estar atentos à voz de Deus. E se você entender o recado aqui da palavra, não só observar, mas praticar a palavra de Deus. Hoje é manhã de nós todos ouvirmos a voz de Deus e de nós praticarmos a palavra de Deus. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração. E eu vou pedir para agora você curvar sua cabeça para que a gente possa mais uma vez falar com o nosso Deus antes de ouvirmos a voz dele. Senhor Jesus Cristo, nós com total reverência, submetimento, e aquietamos o nosso coração, Jesus, aquietamos, Pai, todas as vozes que possam nessa hora estar falando, Jesus. Eu oro, Pai, para que nenhuma distração exista nesse momento. Eu oro, Jesus, traz aqueles que estão talvez andando pelo shopping nessa hora, Jesus. Traz todos aqueles que estão aqui, Senhor, e talvez numa voz da carne estão buscando, Senhor, satisfazer uma concupiscência da carne, Pai. Nessa hora nós queremos estar agora, Senhor, sentados, ouvindo a Tua palavra. Nós queremos estar sentados, recebendo um alimento que vai nos nutrir, Jesus, que vai nutrir a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, Jesus, para que nós venhamos a cumprir a Tua vontade. Hoje é manhã de decisão, Pai. Hoje é manhã de nós darmos, Senhor, tchau para todo medo, porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor já lançou fora o medo. Então que nós possamos agora, debaixo da Tua direção, decidirmos algo, Jesus. E nós começamos esse culto decidindo, Pai, ouvir a Tua voz. Fala-nos, Deus, porque como filhos queremos ouvir o nosso pastor. Assim eu oro, em nome de Jesus, e as ovelhas de Cristo digam amém e amém. Vamos louvar Jesus com as nossas palmas. Meus irmãos amados, família bendita, povo de Deus, eu quero iniciar este sermão dizendo para você que a vida, o tempo todo, em todo tempo, vai nos apresentar vários caminhos. Eu quero que você preste muita atenção, porque hoje é uma manhã de direção. A vida vai nos apresentar várias oportunidades, muitas escolhas, e nós podemos tomar inúmeras decisões, e nós tomamos inúmeras decisões. Só existe uma decisão que não está no nosso controle, que é a respeito da nossa salvação. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, em Efésios 2,8, que foi pela graça que nós fomos salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, disse o apóstolo Paulo, é um dom de Deus. Então, a respeito da salvação, o homem não escolhe a Deus. Eu sei que existe uma voz que diz: eu escolhi a Deus, eu aceitei Jesus. Eu não aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou. Doutrinariamente e teologicamente, essa é uma verdade que muitos irmãos nossos não conhecem. Então, não é o homem que escolhe a Deus. Todos careceram, todos pecaram, não há um só, diz a palavra. Então, Deus nos escolheu. Então, essa foi a escolha, e isso é maravilhoso, isso é graça. Ai, bispo, mas quem era eu? Exatamente, esse é o favor imerecido. Essa é as boas novas, é a boa nova de grande alegria, que Jesus Cristo estava com Deus reconciliando o mundo. Amém, Rafa? Então que nós possamos lembrar que na salvação nós não temos escolha. Agora, durante a nossa vida nós temos escolha. Você escolhe com quem você foi se casar. Se você já se casou, você escolheu. Ai, bispo, eu não gosto do meu marido. Azar seu, você que escolheu ele. Eu não gosto da minha esposa. Azar seu, você que escolheu ela. Onde você mora, eu sei que tem condições, existem situações, mas a verdade, eu quero firmar esse raciocínio com você nessa introdução, que nós
decidimos coisas, decisões são tomadas o tempo inteiro. Então, se nós vivermos com medo, se nós vivermos uma vida congelada, uma vida alienada, anestesiada talvez, nós muitas vezes vamos bloquear as nossas ações, nós vamos bloquear as nossas decisões, e muitas pessoas estão vivendo uma vida paralisada, a caminhada está paralisada, os sonhos estão sendo destruídos porque não conseguem decidir, porque não conseguem avançar. Uma pessoa que não tem certeza, não tem convicção, ela não tem confiança. Uma pessoa que não tem confiança, ela fica parada na vida, ela fica estagnada, ela não dá passos de fé. E hoje então eu venho numa mensagem com um fundo teológico, logicamente, com um fundo doutrinário da graça de Deus, mas hoje o Espírito, ao longo dos últimos dias, me impulsionou a trazer uma mensagem de encorajamento para a igreja, uma mensagem de impulsionamento, porque eu tenho visto como pastor quanto o mundo tem entrado e assolado pensamentos, tem entrado e paralisado pessoas, e nós que carregamos a verdade, nós não podemos ser amedrontados por uma voz mundana, nós não podemos ser amedrontados ou amortecidos, calados, seja a expressão que você quiser usar, por essas vozes todas do mundo. E a Bíblia diz que há muitas vozes, elas têm sentidos. Então ninguém quer ter uma vida bloqueada. Eu acho que se eu perguntar, alguém quer uma vida bloqueada e sonhos destruídos aqui? Alguém recebe isso? Eu creio que não, amém? Nós não queremos isso, até porque nós temos recebido de Deus visões, direcionamento, profecias e também estratégias para a realização desses sonhos de Deus. Nós não se esqueça, lembre-se que nós estamos como igreja comprando uma propriedade, um terreno, e em breve os nossos pés estarão pisando lá. Nós estamos aí movendo agora a adaptação daquele terreno para que em tempo breve nós deixemos esse cinema, deixemos a nossa outra estrutura que nós chamamos carinhosamente de office, Cristo vive office, e que nós venhamos a cultuar Jesus na terra que Ele nos deu. Mas você se lembra que nós adquirimos uma propriedade debaixo de uma visão de Deus? Você conhece essa história? Tínhamos uma palavra e muitos achavam que a gente ia ficar aqui nesse cinema não acampados, mas estagnados para todo sempre, e Deus havia falado uma palavra. E como que nós compramos uma propriedade? Eu falo as cifras aqui porque nós não temos que ter medo da realidade. Como que nós adquirimos como igreja uma propriedade de 6 milhões de reais, avaliada em 10 milhões de reais, tendo 50 mil reais na conta? Iniciamos um projeto e Deus foi movendo, Deus foi trazendo, Deus foi abençoando, e a verdade é que nós temos um terreno hoje, e que nós em breve estamos ali adaptando para que nós venhamos a construir a nossa sede própria. Agora, o que é isso? Isso é uma visão, sim ou sim, igreja? Você está comigo aqui? Isso é uma visão, isso é uma direção, isso é sonho que Deus havia dado, não ontem, mas há 31 anos atrás, quando nós iniciamos esse santo ministério. E o que nós estamos hoje? Os nossos olhos contemplam algo que só existia no mundo espiritual. E como isso foi possível? Eu posso dizer para você, com muita dificuldade, com muito desafio, mas com muita fé. Então nós não vemos aqui, eu posso falar da minha vida, eu não venho aqui pregar para você sobre algo bonitinho, eu venho aqui pregar sobre o meu estilo de vida, que é a fé. E nós movemos o sobrenatural através da fé. Jesus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer a um monte, e ele passa daqui para colar. Montes são lançados ao mar. Então Deus tem nos dado visão, sim ou sim, igreja? Diga amém. Então agora eu queria que você ouvisse com muita atenção e com muito entendimento, porque diante de várias oportunidades da vida, nós temos direito às melhores. 3 pessoas creram nisso, o resto quer as piores. Diante das oportunidades da vida, nós como filhos de Deus temos direito às melhores. Talvez esteja uma voz, bispo, mas isso parece uma pregação, como é que eles dizem? Triunfalista, uma pregação. Amado, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade das Escrituras te faz reinar em vida, porque está escrito, os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida através de Cristo. Então existe um reinar, existe uma vida para você desfrutar. E nós não podemos trazer nenhuma disfuncionalidade a respeito disso, nem para lá, nem para cá. Existe um ponto, eu digo isso, central. Existe sim uma prosperidade bíblica que nós podemos viver, que é nosso direito, nossa herança. Ai, bispo, eu quero isso. Então, a Bíblia diz que Deus, Ele dá, através da força que Ele te dá para trabalhar, você adquire riqueza. É o Senhor quem nos dá força para adquirirmos riqueza, diz assim a palavra de Deus. Enfim, então eu quero trabalhar no seu coração que existem oportunidades boas para você agarrar sim. O que precisamos é coragem, muitas vezes, para escolher essas oportunidades. E eu sei que é aqui que o inimigo tem conseguido paralisar o povo de Deus. O que nós precisamos é sabedoria para escolher certo. O que nós precisamos é entender que as oportunidades, elas nos levam a um propósito. E nós precisamos entender quais são as oportunidades que nos conectam ao propósito de Deus. Essa que é a verdade. E aqui que o povo bate cabeça. Muitas vezes o povo escolhe oportunidades que afastam dos propósitos de Deus, e aí vai se dar mal. Por quê? Porque muitas vezes há uma grande oportunidade, não é se ela é grande, é se ela é de Deus, amém? Então quando você estiver diante de uma oportunidade, a primeira pergunta, Senhor, isso é teu? Porque, eu vou falar por mim, muitas oportunidades aparecem,
Agora, eu tenho que saber o que vai me aproximar do meu propósito. Então, vamos dissecar esse pensamento. Primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Isso se chama identidade. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, nada muda a minha identidade, porque não é o que eu faço, não é o que eu falo, não é nada, não é o que as pessoas falam a meu respeito. Deus me fez, existe uma autoimagem que é balizada, que é alinhada com a criação. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que eu e você fomos perdoados, isso é identidade. Fomos regenerados, identidade. Nós somos nação santa, povo de propriedade. Somos, tudo que é ser, tudo que nós somos é a nossa identidade em Cristo. Então a primeira coisa é eu saber quem eu sou. Agora, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu preciso fazer. Aí é propósito. O problema é que as pessoas querem saber de um propósito sem saber quem elas são. Isso seria um papo para uma outra mensagem. Mas quando eu tenho minha identidade alinhada a Cristo, o meu propósito alinhado a Cristo, eu posso desfrutar das oportunidades que me conectam ao propósito de Deus. Você está ouvindo a voz do Senhor nessa manhã? Diga amém. Então, quem não decide, vive uma vida que alguém está decidindo por ele. E aí eu queria dizer para você, amados, sabe, chega de viver uma vida de, como dizem os médicos, de paliativos. Chega a viver uma vida de, eu avanço aqui, mas eu retrocedo 2 casas depois. Eu subo um degrau, desço 2. Deus não quer isso para a nossa vida. Chega de você, sabe, nunca atingir aquilo que de fato é algo que Deus tem para a sua vida. Então essa é uma manhã de nós rompermos com todo medo. Amém, Cristo vive em São Paulo. Ou nós cremos nas promessas da Bíblia Sagrada, ou nós vamos viver sempre com medo, frustrados em não atingir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em não atingir alvos, não atingir, sabe, os sonhos de Deus para a nossa vida. Então Deus, Ele nos chama como filhos para nós sermos de fato abençoados. Nós falamos no nosso ministério, nós não temos a expressão Deus te abençoe, porque já fomos abençoados. O bem é real. Então nós somos abençoados. Ué, se eu sou abençoado, como diz a palavra, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, se eu já fui abençoado, eu preciso entender que agora eu posso de fato viver as bênçãos de Deus na minha vida. Então, ou nós cremos nisso, amado, ou nós vamos ouvir as vozes do mundo, as vozes da nossa alma. Deus, Ele não chama os seus filhos para serem frustrados. Deus chama os seus filhos. Nós começamos o culto lendo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Ou seja, Deus nos chama de bem-aventurados. Tem um bem-aventurado aí do seu lado, dê um sorriso e fala assim, você é bem-aventurado. Você é, em outras palavras, feliz. Porque é isso que é um bem-aventurado. Feliz é a bem-aventurança. Olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 6, verso 16. Assim diz o bispo Fernando Brant num domingo de manhã. A Bíblia diz, por isso que eu ponho na tela. Assim diz quem, igreja? Olha, o Senhor diz, pondo-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Qual que é a pergunta que você tem que fazer? Deus, qual é o bom caminho? Ele diz, andai por ele e achareis descanso. Qual que é o problema? As pessoas não perguntam qual é o bom caminho. E aí elas se frustram. Mas diz, se você acha o bom caminho, você acha descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então tem gente que não quer andar pelo bom caminho. Olha que coisa frustrante. Tem alguém aqui que quer andar pelo mau caminho? Mas você tem que querer andar, como disse o profeta, pelo bom caminho. Então não viva a sua vida buscando maus caminhos. E aí eu quero finalizar essa introdução e avançar agora, lembrando uma história bíblica onde eu vou pautar. Hoje eu tenho 2 momentos da mensagem. Eu fechei a introdução para você entender onde eu estou aqui. E agora eu quero, nessa primeira parte da mensagem, feita a introdução, pautar. E Deus fala muito comigo. Eu costumo usar muitos milagres de Jesus nos cultos semanais. Mas Deus fala, Fernando, pregue sobre esse milagre, que é um dos milagres talvez mais fortes e muito conhecido. E eu quero lembrar com você a história desse homem, que era um paralítico, que estava ali sendo colocado à porta de um templo. Você conhece em Atos 3, a palavra de Deus diz, Pedro e João, eles subiam ao templo para oração. Eu já preguei inúmeras vezes sobre essa passagem. Existem vários ensinamentos, eu não vou trazer todos, porque existem várias vertentes que nós poderíamos puxar, mas eu quero que você entenda que está acontecendo algo aqui sobrenatural. Está acontecendo o primeiro milagre depois de Jesus ter sido assunto aos céus. E diz no verso 2 que era levado, ou seja, uma transição acontece aqui. Eu já ensinei você a entender e ler a Bíblia com palavras transicionais. Era levado um homem, olha só, a posição, transição. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, o que é a condição que a gente vê aqui narrado em Atos? Olha, colocam um homem à porta de um templo, colocam ele de costume, faziam isso diariamente, diz a palavra. Ou seja, não é algo esporádico que está acontecendo, é algo rotineiro. E aí eu quero que você entenda, existe um conforto na condição daquele homem. Não por ele ser um coxo, alguém aleijado, mas por ele ser colocado todo dia nesse lugar. Fique aí, é o seu conforto, fique nesse lugar. E eu queria, feita a introdução, colocar o primeiro ensinamento hoje de forma estruturada no seu coração, dizendo que tem gente pedindo esmola quando Deus quer dar uma transformação. A primeira coisa que nós precisamos quebrar hoje é que Deus quer transformar as nossas vidas. Tem gente que entrou aqui hoje, e o Espírito me falava isso, quando eu pisei aqui, Fê, você vai pregar hoje,
para pessoas que vieram aqui buscar uma esmola. Só que diga para esse povo que eu quero transformar a vida deles. O que é esmola? Bispo, eu só preciso resolver isso aqui. Deus não quer que você fique como um coxo pedindo esmolas, porque aquela mulher cananeia que estava encontrando Jesus numa peregrinação, ela falou assim: mas me dá apenas as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem da migalha. E Deus estava falando que havia um povo que tinha um banquete à mesa. Eu quero lembrar que você foi feito esse povo, ou seja, você não precisa comer migalhas. Migalhas são esmolas, você tem um lugar à mesa. Eu sei que isso pode chocar com a sua identidade natural, com o seu paradigma, com a sua realidade, mas eu estou falando em base na palavra. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, colocado à mesa. Você é um filho amado de Deus. Você não precisa de migalhas. Deus quer transformar a sua vida. Prega para quem está do seu lado e fala assim: você não precisa de esmolas. Deus quer uma transformação e Deus tem uma transformação. Amém, meu presbítero? O texto continua: vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, o que ele fazia? Leia comigo: implorava para que lhe dessem uma transformação de vida. É isso que ele pedia? Ele queria uma esmola. Deus tinha o melhor para aquele homem, só que ele só queria uma esmola. A gente muitas vezes vem para a casa de Deus assim. Deus tem uma transformação no seu casamento, Deus tem uma transformação na sua mente, Deus tem uma transformação no seu coração, Deus tem uma transformação para a sua vida profissional, Deus tem uma transformação para a sua vida espiritual. Só que a igreja protestante quer viver de esmolas. Aí vem o profeta não sei aonde, eu vou lá, vem a profetisa não sei de onde, ela fala inglês, parece que tem um poder, parece que é mais de Deus ali. Ok, yes, Jesus, o Jesus dela, aí parece que é, aí o que a gente tem? Um povo que corre atrás dos sinais, mas a Bíblia diz que os sinais vão de correr atrás dos que creem. Então não tenho que ficar correndo atrás, meu presbítero Gustavo, de sinais. Os sinais têm que correr atrás de mim, porque a bênção está em mim, porque Cristo está em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Então, entenda, nada contra os gringos, que eu vi o Andrew lá, amém? Man, ele manda uns man para mim, eu gosto dessa expressão dele. Então, man, eu quero dizer para você que... Eu converso com o Crawford e ele, man, eu falo, man, ok. Meu inglês para por aqui, tá? Vamos voltar para as coisas do Espírito. Deus não quer esmolas para nós, amados. Deus quer transformação de vida. Então Deus tinha o melhor para aquele homem. Ele queria só homem. Quantas pessoas que entram na casa de Deus como esse paralítico, só por uma esmolinha, só atende esse meu desejinho do coração, Deus. Aí Deus, eu só queria pagar o boleto tal. Eu só queria que o meu marido, Deus está falando, eu tenho transformação completa para você, querido. Não é só uma esmola, não é só um desejo da sua carne latente. Então no verso 5 diz, e quando ele olhava, olha o olhar que muda tudo aqui, ó. O olhar de Deus vai fazer com que Deus, ele muda toda a nossa história. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Talvez você está aí, Bispo Fê, joga alguma coisa para mim. Bispo Fê, me dá alguma coisa. Esperando receber alguma coisa. Verso 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha que ousadia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Verso 7, e tomando-o pela mão, olha só que a ousadia. E tomando-o pela mão, então eles deram a palavra e fizeram algo. Dá a mão aqui. O levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Estamos falando de um homem coxo de nascença. Os pés e os tornozelos se firmaram. Então, amado, o que Deus falava enquanto eu preparava isso? Fernando, você vai lá hoje, dar a mão para as pessoas e levantar pessoas de uma vida de miséria. Não estou falando financeiramente não, estou falando de uma vida escrava, às vezes espiritualmente. Pessoas entrar aqui hoje, às vezes escravizadas por um sistema, escravizadas pela religião, e Deus está hoje tomando pessoas pela mão, e Deus está me falando como anjo da sua vida, como seu profeta, você precisa sair dessa mesmice de vida. Deus quer que pessoas aqui levantem das drogas, Deus quer que pessoas aqui levantem de casamentos falidos, Deus quer que pessoas levantem talvez de empresas falidas, de vidas profissionais falidas, de relacionamentos frustrados. Não sei qual é a miséria que você está vivendo hoje, Deus me coloca aqui para tomar você pela tua mão e falar, levanta desse lugar, levanta e anda, vamos. Tem alguém crendo no que Deus está dizendo através do altar? Porque eu posso pregar, eu posso dizer o que Deus tem para você, mas aquele paralítico precisou crer. Verso 8, e de um salto em pé, pôs-se em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amado, Deus queria transformar também a vida daquele cara, para dar testemunho a outras pessoas, porque eles vão entrar no templo agora e vão entrar com aquele que estava no coxo, aquele que era coxo, e que todo mundo passava, ele fica lá à porta do templo, ele não entra. Agora aquele que todo mundo passava e via como um coxo, está entrando para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Olha que coisa benção, o que Deus quer fazer na sua e na minha vida, vai dar testemunho para muitas pessoas, querido. O verso 8 vai dizer, de um salto em pé, eu já li esse, né?
Vai ler de novo que é bom. De um salto pôs em pé, passou a andar e entrou com ele no templo. Verso 9, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Ou então vendo, o coxo está louvando a Deus, ele está adorando a Jesus. Verso 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe acontecera. Então o testemunho daquele ex-paralítico, agora é ex, já não é mais paralítico, ele abriu os olhos de muitas pessoas. Então eu queria avançar com você para mostrar as consequências, porque às vezes a gente para no milagre, mas eu vou continuar lendo o texto, que eu quero hoje mostrar o poder dessa oportunidade, o poder dessa decisão no meio do medo, para que você venha viver o milagre. Então alguém se agarrou primeiro à oportunidade certa. Quando nós nos agarramos às oportunidades de Deus, tudo coopera para um propósito maior. Fala comigo assim: quando eu me agarro a oportunidade de Deus, fala, isso coopera para um propósito maior. Então, lendo esse texto, eu entendo que oportunidades, elas muitas vezes não são, sabe? Ele perdeu a oportunidade. Enquanto eu estava lendo aqui, Deus falava no meu coração, Fernando, é que eu tenho intimidade com Deus, né? Deus falava no meu coração assim, que não é que oportunidades muitas vezes são perdidas, como a gente fala, mas são ignoradas. Então, às vezes, não é que a pessoa perdeu a oportunidade, ela ignora. E ela não consegue estar atenta ao que Deus está falando. Vamos continuar lendo agora, passando o milagre, o verso 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo. Aqui que eu amo. Porque as pessoas ficam, não, ele foi curado. Olha o que vai acontecer agora. Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas. Pedro vai pregar agora. Ei, israelitas! Por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito? Amado, eu amo isso aqui, porque eles estão falando assim, a glória não é nossa, israelitas. Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito algo maravilhoso por nosso intermédio. Então Pedro agora, ele vai pegar o milagre. Ele vai pegar o milagre que aconteceu e ele vai fazer o quê? Ele vai pregar em cima desse milagre. Ele vai usar a oportunidade para ensinar de acordo com aquilo que havia acontecido. E ele vai então, o paralítico pegou a primeira oportunidade. Agora Pedro vai pegar outra oportunidade. Veja como as oportunidades vão cooperando para um propósito maior. Diz o verso 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem nos traíste, e negaste, ele está lembrando que tinha acabado de acontecer. Olha, vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ou seja, vocês crucificaram, vocês o mataram. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Verso 15, Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. A gente acabou de ver, ele ressuscitou de fato como ele anunciava. 16, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, a glória é sempre dele, a seta é sempre para Jesus, deu a este saúde perfeita, a presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Está falando assim, eu sei que vocês crucificaram por ignorância. Agora eu estou falando que esse que vocês mataram pela ignorância de vocês, foi ele que ressuscitou, que levantou esse paralítico, que curou esse coxo. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, olha ele pregando Jesus, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas você entendeu o que aconteceu aqui? O milagre, ele agora ficou só como secundário. O milagre ficou só, como eu costumo dizer, o pano de fundo. O que Deus queria ali é que eles pudessem ver a obra que havia acontecido e que Jesus fosse pregado para aquele povo. Então pense um pouco comigo. Eu quero fazer você ter uma mente pensante, porque de fato você tem algumas possibilidades. Porque muita coisa poderia ter sido diferente em tudo isso. Primeira coisa, o coxo poderia não pedir nada, sim ou sim, igreja? É uma possibilidade real? O coxo podia não pedir nada. Segunda possibilidade, Pedro poderia não dar atenção. O coxo poderia não pedir, o coxo poderia pedir e Pedro poderia não dar atenção. Isso é uma possibilidade. Terceira que eu quero fazer você raciocinar, Pedro poderia não dar testemunho nenhum. A gente vive uma geração hoje, Pedrinho, estou falando de Pedro, tem um Pedro aqui do meu lado, que a geração fala assim, não, curou. Quando eu orei, quando eu falei, quando eu impus a mão, quando eu, o que Pedro falou? Não por nosso intermédio, porque vocês estão olhando para nós. Ei, olha para Jesus. A gente precisa ensinar a igreja que a glória é sempre de Jesus. Amado, talvez você vai sair daqui, talvez não, eu creio, você vai sair daqui hoje restaurado, curado, transformado.
Eu não preciso nem saber disso, porque a glória é Jesus. Eu sou só um mensageiro, eu sou só um enviador, o anjo enviado para entregar a mensagem. Eu não tenho poder algum que você também não tenha. Nós todos fomos feitos iguais diante de Deus, Douglas. Então que nós venhamos a entender as oportunidades ou as possibilidades. E você quer aprender algo poderoso? Mais uma com esse altar, em nome de Jesus. Quantos querem aprender algo de Deus nessa hora? Coloca para mim, Enoque, oportunidades, elas são perdidas quando não há iniciativas corajosas. A síntese de hoje é você ter coragem de viver aquilo que Jesus já fez na cruz. Porque Pedro poderia não ter falado nada. Pedro poderia ter falado, vocês mataram Cristo, então vocês que se fiquem com vocês, que se lasquem aí, vocês que fiquem na de vocês aí, vocês que vivam agora conforme vocês foram lá diante de Pilatos e crucificaram o próprio Deus encarnado. Agora não, eu quero que você entenda, existem iniciativas corajosas. Então repare o poder de você correr riscos em Deus. E é aqui que eu quero levar você para esse lugar. Porque, amada, a vida de um crente é uma vida de correr riscos em Deus. Eu pus entre aspas, porque em Deus não tem de fato um risco. Mas na nossa humanidade, muitas vezes a gente vai sofrer esse risco. Só que esse risco, ele vira bênção. Então, analisando esses fatos, o primeiro, o paralítico, ele ousou falar com Pedro e João. Ele correu o risco de ser ignorado. Ele falou, eu falo com tanta gente todo dia aqui, mas ele ousou falar, sim ou sim, igreja? Segundo, Pedro e João deram atenção ao paralítico, correram o risco de serem ali importunados, julgados pelos demais que vinham à cena. 2 homens de Deus subindo para entrar no templo. O que os de Jerusalém aqui vão falar? O que esse povo todo pode nos julgar? E a terceira possibilidade é que Pedro e João, eles ousaram usar o poder e a autoridade de Jesus para curá-lo, para curar aquele paralítico. Ele ousou, ele teve essa iniciativa. Eles correram então o risco de serem criticados. Talvez eles correram o risco naquela época de serem até presos pela ousadia que eles tiveram na fé. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo, a gente está lá no capítulo 3, vamos cair no 4 agora, vamos continuar o que está acontecendo aqui. No verso 1, a Bíblia vai dizer que uma multidão creu na palavra. Olha só, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Aí vem a religião, né? Vem a ingesso. Oh, como é que pode? Vamos lá. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, estavam ressentidos. Olha o verso 3. E os... Você está disposto? Ai, bispo, eu não vou falar não. Porque o Satanás, o Xandão, vai me prender. Se eu falar... Ué, ousaram? Estavam ressentidos. E os prenderam. Recolheram-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram. Eles aceitaram a palavra da verdade, meu amado. Subindo o número de homens a quase 5.000. Olha só que bênção que está acontecendo aqui. Então, pelo risco que Pedro correu, o milagre aconteceu. E por isso, meu amado, Pedro ficou cheio de autoridade. Pedro agora estava dando testemunho diante dos anciãos. Pedro estava dando testemunho diante dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes ali daquele tempo. Continua, vai para mim o verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, olha lá, toda a cúpula, toda a cúria, como diz. Como sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, só os poderosos, e todos os que da linhagem do sumo sacerdote. Verso 7. E pondo-os perante eles, os arguiram. Continuando. Com que poder ou que nome vocês fizeram isso? Eu amo essa religião. Com que poder você fala que é pela graça? Com que autoridade você fala que não precisa mais de obras? Com que autoridade você prega que é um só sacrifício e nós somos aperfeiçoados? Você sabe que a religião fala isso quando eu estou pregando a palavra. E o que ele pensa que é para falar que um sacrifício aperfeiçoou para todos? Ué, eu estou lendo a Bíblia diz que Jesus, em uma só oferta, santificou para sempre. Por um só sacrifício, uma só oferta. Então não precisa mais de preço, não precisa mais ralar. Não precisa, por quê? Porque o sacrifício foi feito. Ou eu creio na obra de Cristo na cruz, ou senão a gente não faz mais ceia. Não precisa ceiar, por quê? Porque eu não creio que Cristo foi suficiente. A Bíblia diz que Ele é o meu suficiente Salvador. Ou seja, não tem nada que eu faça, meu irmão, que vai aperfeiçoar a obra de Cristo. Nós somos aperfeiçoados pelo sangue de Cristo. Senão eu vou falar o quê? Não, o sangue não foi suficiente. Agora eu preciso também ralar um pouco aqui. Eu preciso pagar uma promessa aqui. Eu preciso ir lá para o monte. Eu preciso lamber o pó. Eu preciso, por quê? Porque não foi suficiente. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz, tetelestai, está consumado. E eu fico com a palavra. Mas a cúria fica, com o nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e povo ancião, ei, vocês vão me ouvir agora pregar. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, é que nem hoje, né? Desculpa a expressão, mas é o poste fazendo xixi no cachorro. É como vive hoje. A sociedade, os valores, tudo invertido.
Através do poder de Cristo, nós curamos a vida de um homem. Vocês estão aqui perguntando no nome de quem nós fizemos isso? Então Pedro, cheio do Espírito, ele falou: visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado, verso 10, tomai conhecimento, vós todos e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, o seu nome é quem este curado perante vós. Olha a tamanha ousadia. O que ele estava vivendo agora? O ápice da oportunidade. O paralítico lá, ele já ficou, entre aspas, no passado. Não é sobre o paralítico, é sobre Deus querer salvar outras vidas. Você consegue entender? Vamos voltar com o foco no paralítico? Presta atenção em mim aqui. Eu queria tanta gente ouvindo essa palavra, mas está aí no shopping. Olha só. O paralítico, é porque a pessoa que me busca depois, gabinete, bispo, eu preciso de uma palavra. Essa é a palavra que responde, mas a pessoa precisa no Starbucks do que está ouvindo a palavra de Deus aqui. O paralítico, com foco no paralítico, o que acontece? Eu quero que você entenda. Com foco no paralítico, ele queria só uma esmola. Então vamos colocar você nesse lugar, eu e você. Eu entro na casa de Deus, brincando só uma esmola. Eu quero só uma esmola. Eu quero só satisfazer aquele meu desejo do coração. Eu preciso só resolver isso aqui. É só uma esmolinha. É como a pessoa vem para a casa de Deus. E Deus, ele está prevendo a curva lá da frente. Deus está olhando lá, Deus está falando assim, não é sobre o paralítico. Deixa eu te ensinar uma coisa, não é e nunca foi sobre você e sobre mim. Não é sobre a sua dor, não é sobre seu estado paralítico, não é sobre você ser um coxo, ou seja, a sua necessidade. É o que eu estou dizendo, Deus já supriu isso na cruz, meu amado. É sobre o que Ele quer fazer através de você, através da sua dor, através do seu testemunho. Olha onde foi desenrolar a história. Olha a oportunidade que o povo pegou aqui, que Pedro pegou. Eu quero saber agora, tem 5.000 aqui, eu vou pregar Jesus. E o paralítico, eu sei lá do paralítico, já está jogando maltinha lá em algum canto agora. Aí estava desfrutando da benção dele. E Pedro está aqui preso, falando, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Então entenda, não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Milagres, meu amado, acontecem do outro lado daqueles que estão dispostos a correr riscos. Só que o problema é que a gente está muitas vezes preso, mas o que vão pensar? E se eu orar? E se eu falar de Jesus? Ai, o meu chefe vai falar o quê? O meu patrão vai falar o quê? Ah, mas é laico, mas é não sei o quê. Meu amado, eles não estavam nem aí para a justiça, eles tinham crucificado o próprio Deus encarnado. E ele falou, quer saber? Esse que vocês mataram, Ele levantou esse homem, Ele curou esse homem, ou seja, a glória é dele, a honra é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Em outras palavras, eles estavam dizendo, a glória toda que vocês estão vivendo aqui, é daquele que vocês, diante de Pilatos, crucificaram. Solta Barrabás! Jesus não, ele é ladrão. E agora Pedro está aqui, entre outras palavras, anunciando Cristo, meu amado. É isso que nós temos que fazer nessa geração. Em 2 Timóteo, vamos dar uma pausa da história, vamos ver o que Paulo fala lá na frente. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Tem covardes aqui? Vai! Mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero que você saiba uma coisa em relação ao medo. O medo, ele não nos deixa abraçar as oportunidades. Mas a fé, eu quero que você entenda o que é a fé. A fé nos move, amados, a correr riscos. Confiantes na palavra de Deus. A minha vida, não é sobre mim, mas eu tenho que dar meu exemplo. A minha vida é uma vida de riscos todos. Eu costumo dizer com o meu presbítero João, é all-in. Não tem, eu vou molhar o pé. Amado, é correr riscos. Para pregar o que eu prego, para falar o jeito que eu falo, para assinar o que eu assino. Esse altar vive esse risco na palavra. Qual que é a tua garantia? O sangue de Cristo na cruz. Essa é a minha garantia. Mas você tem um político por trás de você? Você tem? Não tenho. Tem um jogador de futebol atrás de você? Eu não tenho. Tem algo, não, amados, eu tenho Jesus, eu tenho o sangue dele, eu tenho o suficiente Salvador. Eu posso dizer, são 31 anos que todos os riscos que nós corremos como igreja, Jesus Cristo, alinhados ao propósito dele, Jesus Cristo, ele nos garantiu. Então entenda, meu amado, é sobre esse lugar de fé que Deus quer que você viva. Não temos espírito de covardia. Então Deus, ele não te deu medo, Deus não te deu o espírito de covardia. Então pare de viver medo, pare de viver assombrado. O que vão pensar se eu fizer? Se eu for na igreja? Se eu não for? Mas pare de viver nesse lugar. Quando as oportunidades de Deus surgirem, nós devemos abraçar. Você está vendo que eu estou falando sobre oportunidades divinas aqui? Porque não, oportunidade. Amado, isso aqui é a oportunidade das oportunidades de pregar Jesus. Quando aparecer essa oportunidade, abraça essa oportunidade. Lembra que eu falei, não é perder a oportunidade. Às vezes você não está prestando atenção nela. Você não está identificando. Abrace isso. Por quê? Porque isso vai ser para o seu bem, vai ser para o bem de outras pessoas. Tudo vai cooperar para que você e eu sejamos testemunhas no nome de Cristo. Tem alguém aqui nessa manhã que quer ser testemunha no nome de Jesus? Eu quero.
Não é de Jeová, é testemunha de Jesus, entendeu? Eu quero ser testemunha de Jesus, do amor dele, do que ele tem feito na nossa vida. Atos 4,13 diz: ao verem a intrepidez, agora viram. Porque não, é assim, a vida é assim. Até você ir lá e ser intrépido, ousado, vamos ver o que vai dar. É a turma do amendoim, ficam comendo amendoim falando, deixa eu ver o que vai dar. Comprar terreno. Ele não sabe onde ele está se metendo. Vai. O bispo fez, não, é só fogo de palha. É ganância. É a turma do amendoim, eles ficam comendo amendoim e falando daqueles que estão vivendo a obra de Deus, sabe? Só que a turma do amendoim, quando ela vê a intrepidez, é o que diz assim, ao ver a intrepidez de João e Pedro, sabendo que eram homens iletrados, incultos, eles não têm cultura alguma, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A coisa vai tomando outra proporção, meu querido. Então Pedro e João, eles não tinham cultura. Eles eram iletrados, diz o texto, mas eles tinham uma fé e uma intrepidez. É isso que você precisa. Bispo Fê, eu não estudei nem até a 8ª série. Bispo Fê, eu vim lá de não sei de onde. A minha etnia, a minha vida. Isso aqui, Bispo Fê. Meu amado, não importa a sua identidade humana. Em Jesus Cristo nós fomos feitos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jesus não está nem aí para quem você é na carne. É o sangue dele que te lavou. É o sangue dele que te regenerou. Em Cristo Jesus todos nós fomos feitos, amados, agora sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele, e você está aí falando, bispo, mas eu não estudei, mas a minha cor, mas a minha escolaridade, mas o meu grau, amado, eram homens iletrados que mudaram a história do mundo, porque pregaram e anunciaram Jesus. O que eles tinham? Escolaridade, o Enem, eles tinham o MBA? Não, eles tinham uma fé intrépida. É sobre isso, meu querido, que Deus quer que você entenda hoje, é sobre fé. É sobre fé, dom de Deus. É isso que Deus está lembrando. A fé dos eleitos, a fé santíssima. É esta fé que nós temos. Então esteja agora atento às oportunidades que Deus vai manifestar na sua vida. Não tenha medo de correr risco. Me ajuda a pregar para esse queridão que está do seu lado. Fala, meu amado, em Cristo, entenda a voz de Deus. Não tenha medo de correr riscos. Não, em Deus, Renato, nós não podemos ter medo. Ou é fé ou é medo. Se apegue à fé e as portas vão se abrir. Eu sei, mas amado, é tipo o Bispo Feliz estava pregando aqui na semana passada. Eu já tinha ouvido aquela história que ele falava, conversou com um rabino sobre quando Moisés vai passar pelo mar e que o mar está fechado, e algumas versões teológicas dizem que eles entraram e não tinha aberto, não foi que abriu, eles passaram sequinho, eles foram entrando pela fé mesmo, sabe? E agora, vai ter que abrir esse negócio aqui, e a água, como ele falou, estava sendo citado o profeta, né? Nos joelhos, nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e diz que o mar foi se abrir. Eu imagino Deus falando, eu quero ver se o povo crê mesmo que eu vou abrir o mar. Então não é você, qual é a garantia? Amanda, a garantia é all in, ou eu creio ou eu creio. Ou é uma palavra que eu tenho, e vai para cima, meu querido. E move as montanhas. Isso é fé. Então Deus tem o melhor preparado para você. Alguém vai dizer nessa hora, mas bispo, eu não tenho oportunidades. Eu quero acabar com hoje toda a voz vitimista na sua vida. Por que eu vou acabar com essa voz? Porque a Bíblia diz que você não é mais que vitimista ou perdedor, você é mais que vencedor. Então essa é uma afirmação completamente irresponsável, mentirosa. Eu não tenho oportunidades. Mas Deus é um Deus de oportunidades. E Ele sempre vai preparar oportunidades para os seus filhos. Mas nem sempre os crentes, os filhos, eles enxergam o que eu disse no começo. Não é que você perde, às vezes você não enxerga a oportunidade. Ou o que é pior, não conseguem abraçar por conta do medo. Então como é frustrante ver as pessoas vivendo, aquelas que são capazes, aquelas que podem construir. Deixa eu falar uma coisa, hoje, se você parar, bispo, eu preciso de um milagre. Se você parar hoje e orar a Deus, você vai ver que você pode fazer muito mais. E que o milagre que você pede para Deus já está dentro de você manifestado. É só você, como aquele coxo, sair da zona de conforto. É só você falar, eu decido hoje parar de migalha. Eu decido hoje estudar algo, eu decido hoje conectar, eu decido. É uma decisão interior. Tem uma palavra sobre a minha vida. Isso aqui vai acontecer. Então, como é frustrante a vida dessas pessoas. Sabe, são frágeis. Aqueles que profissionalmente muitas vezes colocam à mercê do mundo. Está sempre se colocando na fila, esperando uma oportunidade de serem vistos, de serem lembrados, de serem reconhecidos. Essas pessoas, meu amado, mal sabem que essas oportunidades, elas já se manifestaram. E elas são, sabe, muitas vezes constantes. São sistemáticas, às vezes, na vida de todos nós. Mas a pessoa de fé, ela precisa ter uma responsabilidade. E ela precisa perceber, isso é pessoa de fé, ela percebe essas oportunidades de Deus e ela aproveita. Então ela tem o radar, o tino, como eu falo, a sensibilidade, o discernimento. Vamos voltar para o domingo passado, o discernimento do Espírito. Isso aqui é de Deus. Eu vejo Deus nisso aqui. Peraí, Deus, deixa eu ver o que. E aí você vai, a oportunidade de Deus. Deus sempre prepara oportunidades. Agora, qual que é a questão? É se você está pronto para essas oportunidades. Você tem que estar pronto para essas.
Um culto como esse é Deus preparando você para as oportunidades certas. Isso é bom falar para quem está do lado, hein? Eu sei que você não gosta muito, mas você me ajuda a pregar. Fala, Deus está preparando você para as oportunidades certas. Então Jesus, ele é a nossa grande inspiração. O maior de todos os líderes. O maior de todos os empreendedores. O maior realizador de propósito de vida. O maior mestre. O maior aproveitador de oportunidades. O que mais correu riscos em função da realização de um propósito. Tem risco maior do que você ir para a cruz? Na alma dele, Senhor, afasta de mim. Contudo, seja feito o teu propósito, em outras palavras. Seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele nunca deixou o medo de arriscar o paralisar. E a gente tem que aprender com Jesus. Jesus não deixava o medo bloquear o seu ministério, a sua vida, o propósito que ele estava ali. Jesus, ele não foi parado pelo medo. Eu quero dizer para você e para mim, e eu pego para mim também, nós não seremos parados pelo medo, meu querido. O medo tem que bater em retirada nessa manhã. Então, nessas oportunidades que nós vamos abraçar, que nós vamos correr muitas vezes alguns riscos, é nesse lugar, mas nós vamos ter a certeza que o propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida. Os irmãos não têm noção, eu estou pregando aqui, mas você não tem noção os riscos de verdade que nós corremos para pregar essa palavra, para viver a vontade de Deus. Só que quando eu olho para o passado, eu estou vendo, eu nem fui preso ainda. Não que eu queira ser, mas... Tiro ainda, né? Não preciso do ainda. Mas se precisar, mas por amor de Jesus, você não levanta a mão e fala, perdendo tudo por amor. Oi, Deus, então você canta. Paulo falou, eu considero tudo refúgio, tudo perda, pela sublimidade do conhecimento do poder de quem é Cristo. Então, se você precisar, é esse lugar que Deus quer que você esteja. Mas eu vou perder o meu conforto, eu vou perder isso aqui. Pedro e João, eles tiveram que perder o confronto, tendo que ser levados para o cárcere ali, não só aquela vez, mas algumas outras vezes, né? Para pregar um propósito maior. E eu falei que tinha duas partes. Eu quero ir para os últimos minutos aqui, eu tenho 20 minutos para acabar. Eu quero falar sobre José um pouco. Oh, glória! José, você sabe, ele tem algo especial no nosso meio, né? José, e a história dele, ela é inspiradora, porque José nunca se vitimizou. E eu quero falar sobre isso, porque alguém pode ouvir tudo isso e falar, mas eu ainda não tenho oportunidade. Eu quero lembrar de José que você hoje não murmurou. Mesmo no maior ápice do seu sofrimento, das injustiças, você não vê José murmurando. Pelo contrário, José correu, que eu estou pregando aqui, riscos e aproveitou todas as oportunidades que surgiram na sua vida. Então, por aproveitar todas essas oportunidades e por correr aqueles riscos, foi que José chegou aonde, não é onde ele queria, é onde Deus queria. Então entenda, não é sobre você correr riscos para viver a sua carne. Como eu falei no começo, uma mensagem triunfalista. Não, é sobre você viver riscos para cumprir a vontade de Deus. Consegue entender a diferença do que eu estou pregando aqui? Então assim, tem uma vontade de Deus para eu cumprir. Cara, eu vou ter que correr riscos. Então José entendeu sobre isso. Ele foi o melhor dos filhos de Jacó. Você conhece a história? Tem um livro muito bom sobre isso, você conhece? Ele fazia o que seu pai mandava. Corria riscos, indo sozinho encontrar ali seus irmãos para levar as notícias, enfim, correu riscos. Vamos lembrar da história, não vou ler toda a história de José, mas ele correu riscos na casa de Potifar, mas ele agarrou a oportunidade de ser administrador de toda a sua casa. Tem gente que quer administrar grandes coisas, mas não quer correr o risco. José correu o risco e depois vivia a bênção. Ele correu o risco na casa de Potifar, mas administrou. Ele correu o risco quando ele não aceitou a proposta da mulher de Potifar, e ele foi então para a cadeia. Ele correu riscos, mas ele agarrou a oportunidade de ser o responsável por todos os presos daquele cárcere. Aí imagina José falando, é o paralítico, mas eu estou paralítico. Não era sobre a cadeia, não era sobre a mulher de Potifar, não era sobre a injustiça, era o que Deus queria fazer no processo da vida de José, era onde Deus queria que José estivesse, onde Ele queria que José administrasse, onde ele estava sendo talhado. Ele correu risco quando ele interpretou os sonhos dos dois presos, mas ele ao mesmo tempo agarrou a oportunidade de fazer aquilo. Ele correu risco ao interpretar o sonho de Faraó, mas também agarrou a oportunidade de fazer aquilo. Você consegue entender que não tinha nenhuma segurança em tudo que ele estava vivendo? Ele estava falando, um cara que foi preso injusto, foi jogado no poço, que no cárcere ele falou, lembra de mim lá, não lembraram dele. Aí depois chamaram ele, depois de 2 anos, para falar para o Faraó. Então, por agarrar as oportunidades que Deus havia dado ali, através das circunstâncias da vida, Deus lhe deu o trono. Oh, glória, fala que eu estou pregando, amada, depois ela me liga. Deus realizou os sonhos. Deus ali, Ele honrou. Deus exaltou. Deus, por quê? Mas era José correndo os riscos para viver o propósito de Deus na vida dele. Vamos agora costurar isso com a palavra. Gênesis 41, você conhece, está lá toda a história de José. Vamos ler o 38 em diante. Diz Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Amado, como é bom, e deve ser bom ouvir isso aqui.
Olha, acharíamos alguém em todo o Egito aqui, homem como este, em que não estão reconhecendo a beleza, porque era um homem belo, não estão reconhecendo a força, está falando da sabedoria do Espírito. Depois disse Faraó: José, visto que Deus, olha lá, a glória de Deus, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa. Olha aqui a honra chegando. Quando você corre riscos, você vive honra. Administrará a minha casa, a tua palavra, e obedecerá a todo o meu povo. E obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Verso 41. Disse mais Faraó: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Quantos querem receber essa autoridade toda? E quantos estão dispostos a correr o risco que José? Essa hora a mão entra assim, né? Eu quero o anel de selar, eu quero a roupa de linho, as vestes, eu quero aquilo. Mas e o risco que ele e a injustiça que ele viveu? E mesmo assim não reclamou contra Deus. Aí você, amado, você recebe R$2 a menos no troco. Eu vou meus direitos aqui. Vou procurar um advogado. Vou procurar não sei o quê. Amiga, veja bem seus direitos. Cresce, querido, querida. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida, no seu caráter. Não é mais você, mas agora, deixa eu falar uma coisa para alguém aqui nessa manhã. Para de resolver as coisas como você sempre resolveu depois de Cristo. Existe uma nova forma de você viver. Agora é a palavra que resolve os seus problemas. Agora é Cristo que vai adiante de você. Não é meu braço, é o meu network, eu tenho um contato aqui. Não é contato, amado. José estava ali falando: Deus, é a tua vontade sobre a minha vida. Agora, o crente moderno, ele quer resolver tudo no seu braço forte. Diz mais do 46, era José de idade de 30 anos, era um jovem, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, andou por toda a terra do Egito, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Olha que bênção, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. Continuando, o mantimento do campo, do redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Sabedoria que Deus havia dado para ele através da interpretação dos sonhos. 49, assim juntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Eu quero ir para o final dizendo para você, amado: quem abraça oportunidades, acaba sentando em propósitos. Deus quer que você sente em propósitos dele na tua vida. Então para de ficar com medo. O que vai ser? Eu vou molhar o dedinho, eu vou molhar o dedão, eu vou ver se vai dar. Amado, quando é de Deus, meu querido, você pode ver a injustiça, você pode ver o paralítico, você pode, agarra a oportunidade, porque lá na frente a conta vai fechar. Cadê o paralítico nessa história toda? Eu não sei. Está desfrutando da sua bênção. Mas tinha alguém que tinha 5 mil que precisavam conhecer de uma pregação de um Jesus. E eu quero ir para o final dizendo para você: não é sobre a sua dor, não é sobre o seu coração, não é sobre, amado, é sobre algo maior. E a gente só vai entender isso quando a gente de fato é exposto a situações que Deus quer que a gente cresça. Como é que você vai crescer, meu querido, minha querida, se você não for exposto a desafios? Tende por motivo de toda alegria ao passares por muitas bênçãos. É o que diz Tiago? Tiago 1, ele vai dizer, do verso 2 ao 4, se eu não me engano: tende por motivos de toda alegria ao passares por muitas provações. Como é que eu vou ser alegre? Na bênção? No contra-cheque? Quando eu for promovido. Não, é na tribulação, porque na tribulação você vai ser resiliência. Você está sendo talhado, você está sendo preparado, você está sendo, sabe, é o que Deus faz nesse momento. Então eu tenho aqui 10 minutos para acabar. Eu quero que você entenda: quando você abraçar as oportunidades de Deus, você vai sentar no propósito. Você vai desfrutar do propósito, em outras palavras. E a última coisa que o Espírito me impele a dizer para você: quando você olha a história do povo de Deus, do Velho Testamento, você vai olhar que o povo de Israel, o tempo inteiro, eles viviam ciclos de abundância, ciclos de bênção, mas eles depois viviam ciclos de escassez, de prisão, de exílio. Não é assim a história do povo? Deus manifestava, o povo se voltava contra Deus. Então isso fala muito comigo com a geração da igreja atual. E a gente precisa ver uma similaridade, porque é muito comum, presta atenção que, como eu digo, é o ouro do que Deus quer falar para você hoje. É muito comum a gente ver pessoas chegando para Jesus, e elas, quando chegam para Jesus, elas se amarram, elas se soltam os laços da vida passada. Isso é maravilhoso. E ela começa a viver uma vida com Jesus. E ela começa a vir, às vezes, até a chama do primeiro amor. Sabe o que eu estou dizendo? Só que, e é o que eu estou pregando, amado, você vai ver na Bíblia, mas hoje a ciência moderna, a neurociência vai comprovar isso. É natural que a pessoa queira viver de novo no lugar que era confortável para ela. E é aqui que eu quero que você, nesse final de culto, tenha atenção. Porque depois de Cristo, tudo é diferente.
Depois de Cristo, a forma de você resolver seus problemas tem que ser diferente. A forma de você se relacionar tem que ser diferente. O seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida profissional. Não, mas eu fazia um esquema assim. Amado, isso ficou no passado. Vir para Cristo é você falar: Cristo, agora o Senhor é o meu Senhor de fato. O meu Salvador. Porque alguns querem só o Cristo Salvador, não querem um Cristo Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Então agora estou debaixo de um reino. Agora estou debaixo de uma direção. Então eu não posso mais fazer como era antes. Antes eu estava no império das trevas. Eu segui o curso do mundo. Mas Ele nos resgatou do império das trevas, nos comprou do mercado de escravos, nos transportou para o reino. Agora eu estou no reino, e debaixo do reino tem direção, e tem uma forma, existem princípios. Então eu quero que você entenda que o seu corpo, a sua alma agora, a sua mentalidade vai fazer com que você queira viver de novo as experiências do seu conforto. Porque aqui você já está, às vezes foi uma vida vivendo isso aqui. E o que eu tenho visto? Pessoas que chegam para Jesus e ficam 1 mês, 2, 3, e eu tenho visto isso, uma média de 2 anos, isso é empírico, eu vendo isso, de 2 anos, mas dá 2 anos, às vezes 3, e a pessoa, sem se perceber, é o que a ciência chama de se auto-sabota, e ela quer voltar para aquele lugar que é mais confortável. Eu conheço pessoas que estavam próximos a mim, e que eu estava vendo o agir de Deus, não é porque elas estavam perto de mim, mas sabe, eu podemos experienciar e vivenciar, essa pessoa vai romper, essa pessoa vai viver algo maravilhoso, e a pessoa estava num crescente, e ela estava entendendo as oportunidades, estava vivendo, mas ela deu voz a um pensamento, e ela estava assim, sabe, aquela linha para romper, para viver coisas grandes com Deus, mas a alma dela jogou ela de novo para aquele lugar, e a pessoa não percebe, mas ela está sempre vivendo os mesmos ciclos. Isso aqui é Bíblia, mas isso aqui também é comprovado hoje cientificamente, e o povo de Deus hoje está vivendo como o povo do passado. Por que eles ficaram rodando em... Você está entendendo o que eu estou pregando? Deus não quer que você fique mais rodando em círculos. Depois de Jesus na sua vida, tem que ter um shift, tem que ter uma régua. Você nunca mais vai voltar para essa linha. Agora, mas vai vir problema. Não estou falando que aqui é um mar de rosas, que aqui é água fresca e coco. Eu sei o que eu estou pregando. No mundo tereis aflições, diz Jesus, mas tem de bom ânimo. Agora, essas aflições são resolvidas agora de outra forma. Então agora, se eu tenho um problema na minha empresa, eu falo: Jesus, como é que resolve isso aqui? Deus, como é que... É oração. É buscar Deus, é buscar o favor de Deus. Agora a forma de resolver tem que ser diferente. Problema no relacionamento. Mas antes eu advogava, eu punho o dedo na cara da mulher, eu pegava as malas. Vou usar o meu inglês. Shut up. Cala a boquinha. Com muito amor eu falo para você. Senta agora e ouve Deus tratar o seu coração. Não, mas é o meu... direitos. Porque a esposa, aí fala, igual Adão, a mulher que tu me deste, Deus. Ele fala: é você que escolheu ela, não vem comigo não. A mulher que tu me deste, agora Deus. Ei, para de transferir responsabilidade, agora se submete, aprende no processo. Então são esses processos que estão forjando a gente. Só que aí a gente faz o que nessa hora? Eu prefiro ir para um lugar confortável, aqui eu já sei resolver, a minha alma me joga de volta para cá. E aí você fica sempre aonde? No mesmo lugar, 40 anos rodando em círculo. Deixa eu falar uma coisa, eu vim aqui como homem de Deus falar para você hoje, como Caleb. Eia! Subamos e possuamos uma terra, querido. Subamos e possuamos uma terra. Mas tem gigantes. Os gigantes. Como pão, eles vão nos devorar. Os filhos de Anak. Certamente prevaleceremos contra ela. E em nenhum momento, segura a palma que você já vai bater. Em nenhum momento você vê Caleb falando assim: não tem gigante não. Ei, tem gigante, mas vamos focar nos frutos também, porque os frutos são grandes. Prevaleceremos contra ela. Vamos, meu povo. Eles voltaram e infamaram toda a congregação, e o povo de Israel chorou. 4 homens só: Moisés, Arão, Josué e Caleb. 4 contra as 3 milhões de pessoas. E os 4 falando: vamos, a terra é nossa. Abraão já tinha profetizado, os nossos pais, estamos aqui para pisar na terra. Eu prefiro o maná do deserto, eu prefiro ficar no deserto. Deus falou: acabou o deserto, acabou a mentalidade de peregrino, acabou a mentalidade de suficiente. Aqui é mais que suficiente, aqui é uma terra que mana leite e mel, aqui é o cumprimento da promessa. Mas a alma deles: eu prefiro o conforto do deserto. Algum momento eu prefiro voltar lá para o Egito, porque lá tínhamos panela com carne.
carne. Lá tinha picanha e cervejinha. Eu prefiro voltar para Deus e falar: aqui tem uma terra que mana leite e mel. Amados, hoje eu termino dizendo para você: eia, você pode entrar nesse culto como um coxo. Você pode entrar nesse culto à beira de uma porta buscando migalhas. Deus está falando: há uma terra que mana leite e mel. Cale-te todas as vozes da sua alma. Há uma voz do Espírito dizendo: eu tenho um propósito para você. Há oportunidades divinas hoje sendo manifestadas. Há insights do céu agora sendo colocados na sua mente, no seu coração. Há uma vontade ardendo no seu coração. Eu pergunto, você vai olhar para isso e falar: mas eu prefiro voltar. Mas quem sou eu? Deus está falando: há uma terra que mana leite e mel. E Ele coloca um anjo para dizer: eia! Subamos e possuamos essa terra. É o profeta. Subamos e possuamos, igreja. Será que não ia ter risco? Tinha gigante. Deixa eu contar uma coisa. A gente vai entrar num segundo momento do nosso milagre. Em breve nós vamos pisar na nossa Canaã. Deixa como profeta eu te avisar o que está nos esperando. Tem gigantes. Vamos entrar lá, vamos celebrar, vamos. Mas o povo ia ter que vencer aqueles gigantes. As muralhas caíram, mas depois eles iam conquistando. Vai ler a história. Betel. Tem povos dos filisteus aqui, é nossa terra. Ai, tem povo aqui. Amado, tem toda a terra para conquistar. Agora, riscos vão ter. Na sua vida, seja qual é a Canaã que você vai querer. Eu estou aqui dizendo para você hoje como homem de Deus. Existe algo entre o medo e o milagre. É uma decisão. Eu quero finalizar dizendo para você: esteja pronto a decidir hoje. Nós começamos com a imagem, nós vamos terminar com a imagem. Se você puder não só levantar a sua mão, levantar o seu corpo com as mãos aos céus. Eu quero hoje decidir algo com você em nome de Jesus. Eu quero em 6 minutos rasgar o céu, meu amado. E essa não é a hora de você ficar olhando eu orar. Essa é a hora de você abrir a tua boca. A Bíblia diz que nós temos uma trombeta e nós podemos usar essa trombeta. Aquele povo viu terras caindo, viu muralhas caindo, porque eles gritaram, Lorenzo, com uma trombeta. E agora uma trombeta que nós vamos num som só, em um coração, em unidade de propósito declarar. E hoje, todo espírito de vitimismo, hoje toda a voz do passado, toda a sua forma de resolver os seus problemas antigamente, hoje todo vitimismo da sua zona de conforto, da sua dor física, isso cai por terra em nome de Jesus. Com suas mãos aos céus, vamos juntos. Senhor Jesus Cristo, Pai, Deus bendito, Deus justo e verdadeiro, Deus poderoso. Deus, hoje não é, Pai, um encontro social, Jesus. Pai, eu sinto a Tua ira, Jesus. Eu posso sentir, Jesus. O Senhor tem me feito experimentar isso em alguns cultos. Hoje eu sinto, Pai, a Tua ira, Jesus, de pessoas que vêm para a Tua casa para encontrar, para dar uma volta num shopping. Deus, aqui não é um encontro social, Pai. Deus, nós estamos diante do Deus da glória. Estamos diante, Deus, do Quírios. Estamos diante do Deus que curou aquele coxo. Estamos diante do Deus que abriu a porta para Pedro pregar. Estamos diante do Deus de José, do Deus de Josué, de todos os pais e heróis da fé. Oh Deus, Pai, o Teu Espírito me conduz, Pai, a levantar um clamor nessa hora, Jesus, para que mentes e corações agora sejam submetidos à Tua verdade. Deus, todo pensamento cauterizado, nós oramos declarando: mentes agora sejam amolecidas, corações duros agora sejam amolecidos. Deus, eu faço a oração que diz na Tua palavra que Tu és o Deus que inclina coração de reis, de juízes. Deus, é essa oração que nós fazemos nessa hora, Pai. Corações aqui sejam, Senhor, quebrados, corações aqui sejam submetidos à Tua voz. Pai, nós oramos que todo medo caia por terra nessa hora. O medo de avançar, o medo de correr riscos, o medo, Pai, de dar passos de fé. Deus, o Teu amor já lançou fora todo medo, Jesus. E hoje, Pai, nós oramos declarando que tomaremos uma sábia decisão debaixo da Tua palavra. Não mais medo, não mais dor, Pai. Oh Jesus, a terra do deserto, o Egito já ficou para trás. Hoje nós nos levantamos como Caleb, como Josué. Hoje nós nos levantamos como Pedro. Hoje nós nos levantamos como José. Hoje nós nos levantamos como aquela galeria de Hebreus para dizer: pela fé, pela fé, pela fé, as
muralhas cairão. Pela fé o impossível irá acontecer. Pai, não importa o risco que tenha, não importa, Senhor, o tamanho do mar, não importa o tamanho das ondas, o mar irá se abrir, Jesus. Nós passaremos a outra margem, nós veremos o milagre, Jesus. Não importa as circunstâncias que nos assolam, não importa o tamanho dos gigantes, não importa, Pai. O que importa é o que a Tua palavra diz, Jesus. A Tua palavra diz que fomos feitos mais que vencedores. A Tua palavra diz que o Senhor já foi adiante de nós. A Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar, igreja, é de Deus. Deus está levantando pessoas aqui hoje. Como anjo eu venho aqui dizer: há uma mão te levantando. Como Pedro disse àquele coxo: levanta e anda. Eu profetizo sobre a tua vida agora. Levanta e anda. Levanta da sua humanidade. Levanta das tuas frustrações do passado. Levanta dos teus medos. Levanta da sua falência. Levanta da sua vida espiritual morta e religiosa. Levanta no seu casamento. Levanta na sua paternidade. Levanta você, mãe. Levanta você, marido. Levanta você, esposa. Você, empresário. Você, executivo. Você, empreendedor. Levanta. Deus está dizendo: levanta, levanta, levanta e anda, Pai. Nós recebemos isso como uma voz profética. Nós recebemos isso como uma direção do céu. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está fazendo uma obra tal que, se contada, não irão acreditar. Hoje o Senhor nos trouxe nesse santo lugar para nos recobrar ânimo, para lembrar, Pai, que Tu és um Deus geracional, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor não tem só bênçãos do passado, o Senhor tem bênçãos para o presente e bênçãos para o futuro. Deus, a nossa fé não é nostálgica, a nossa fé é operosa, Jesus. É a operosidade da fé que nós estamos movendo. Jesus, nós queremos sair daqui, Pai, com uma nova mente. Deus, eu faço a oração de Davi. Quantos estão comigo nessa hora? Levante suas mãos. Vamos fazer a oração de Davi. Cria em nós, Deus, um novo coração para Deus. Não queremos um coração melhorado, não queremos um coração ajustado. Nós queremos, Deus, um novo coração. Nós queremos um novo coração. Deus, cria em nós uma nova mente. Cria em nós novos hábitos. Cria em nós, Pai, uma nova realidade. Cria em nós, Pai, os Teus princípios eternos. Que nós venhamos a ser agora, Pai, de fato processados pelo Teu Espírito. Pai, a velha vida fica no passado, as coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo. Deus, Tu és o nosso Salvador. Tu és mais forte, Tu és verdadeiro, Tu és o verdadeiro. Pai, diga: tudo Ele pode. Se você crê nisso, abra a tua boca e declare: mais alto nome não há. Jesus é grande. Vamos, igreja, essa é a hora da fé. Essa é a hora do milagre. Pode. Os meus inimigos, seus inimigos cairão. É uma decisão, Deus igreja. É mais forte. É uma decisão. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Diga: os meus, vamos juntos, hein? Meus inimigos. Isso é profecia do céu. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Eu creio nessa palavra, Deus. Confiando em
não seremos abalados, não seremos abalados. Os meus inimigos, vamos mais uma vez. Meus inimigos, quantos creem? O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Todos eles já caíram. Meus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. E mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Levante Ele suas mãos, deixa eu ouvir a tua voz. Diga: confiando em nosso Deus. diga com fé. Desabalados. Oh, tome posse disso. Levante e anda, meu amado. Confiando. Diga: confiando em nosso Deus. Não seremos abalados. Oh, não. Nós saímos daqui declarando isso. Não há mais medo, não há mais lamento, não há mais vitimismo, não há mais medo do futuro, não há mais medo do passado. Eu declaro sobre a tua vida uma nova mente, um novo coração. Eu declaro decisões do alto hoje. Eu declaro sobre a tua vida um propósito alinhado no teu coração ao coração de Deus. Eu declaro que você sai daqui para avançar. Eu declaro que você sai daqui para viver oportunidades dos céus. Eu declaro que você sai daqui para agarrar as oportunidades, para pregar o nome de Jesus, para que todos vejam, para que todos saibam e atentamente considerem que a mão poderosa de Deus fez todas estas coisas, e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes, e os decididos em Cristo digam glórias. Você pode dar um brado de vitória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Passamos 6 minutos. Se você precisar sair, fique em paz, mas eu vou cantar mais um louvor, porque quem manda é o pastor e tá tudo certo. Se você precisar sair, fique à vontade. Nós vamos cantar declarando que vamos louvar o nome do Senhor para todo sempre. Mas antes de sair, se você for sair, dá um abraço quem está do seu lado e fala: há decisões do céu hoje nos nossos corações. Diga: há decisões do céu hoje em nossos corações. Vamos terminar com alegria. Pode tirar essa mesa daqui. Vem aqui as minhas crianças, que eu amo essas crianças pulando. Libera o teu filho aí para a glória de Deus. Jesus, Ele é Deus. Meus inimigos se calam quando eu louvo. Ansiedade acaba quando eu louvo. Louvarei. Hoje toda ansiedade foi calada. Todo inimigo foi calado. Teu nome eu canto e tudo se transforma. Com força eu proclamo tua vitória. Então vamos! Louvarei, te louvarei. Declare!
medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Te louvo. Com fé eu canto e vejo o mar se acalmar. Com fé eu canto e sinto em mim a tua paz. Louvarei, te louvarei. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. Todo medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Quantos têm vida abundante em Cristo? Só em ti tenho vida, só em ti eu sou Toda a livre. liberdade dos céus. Junto com os céus eu canto. Deixa eu ouvir. Te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida. Erga a voz aí, vai. Só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Te louvo, te louvo. Tem alguém acordado aí, vamos. Só em ti tenho vida. Só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida. E só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Te louvo, te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. O medo se desfaz quando eu louvo. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a criação eu te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão. O medo se desfaz quando eu louvo. Todo medo já bateu em Eu retirada. sei que Deus comigo está, pra sempre reinará. Com toda a Com suas mãos aos criação céus. eu te Vamos juntos. Te louvo. Te louvo. Eu te louvo. Faça um barulho de festa ao nome do Senhor. Eu te louvarei. Tem alguém aí que ama louvar Jesus? Enquanto eu viver, eu te louvarei. Quanto? Enquanto eu viver, eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Cadê os da fé? Enquanto eu viver, eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Até começar o filme nós louvaremos. Enquanto eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Só em ti. Enquanto eu viver, eu te louvarei. Pra acabar, vamos lá. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Te louvo, te louvo. Só em ti tenho vida, só em ti eu sou livre. Junto com os céus eu canto. Junto com os te anjos. louvo, te louvo. Gigantes não resistirão, barreiras
vão ao chão, o medo se desfaz. Eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará com toda a criação. Gigantes não resistirão, barreiras vão ao chão, e o medo se desfaz quando eu louvo. E eu sei que Deus comigo está, pra sempre reinará com toda a criação. Eu te louvo, Deus. Bom dia, igreja. Abraça quem está do seu lado e fala: hoje decisões do alto, propósitos do alto. Até amanhã, graça e paz a todos. Ei! Oh yeah!